Bom dia, igreja. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós temos nesta manhã a alegria de estarmos neste santuário, erigido e consagrado ao Senhor, organizado como igreja em 21 de maio de 1967. Convido você a olhar para o nosso mezanino e você verá o nosso coral Júlio de Oliveira devidamente perfilado com as cores litúrgicas deste tempo que se chama hoje. Se você olhar aqui para frente, você vai ver a Anne já preparada e apta para conduzir também o louvor ao Senhor. Se você olhar para a nossa mesa, você verá que esta mesa, ao longo deste culto, ela é nossa. Mas na ceia do Senhor, ela não mais nos pertence, porque não somos dignos de sentar a essa mesa. Ela pertence ao Senhor Jesus. Mas agora eu gostaria que você olhasse para algo também muito importante. Já olhamos para o coral, olhamos para a nossa pianista, olhamos aqui para a mesa do Senhor, mas eu gostaria que você olhasse para algo que não deixa você cair, para algo que é o seu encorajador e é algo que lhe ajuda nos momentos difíceis. De quem que eu estou falando? Estou falando do seu próximo. É o seu próximo que te encoraja. É o seu próximo que diz assim, não vá por aí. É o seu próximo que, se você cair na rua, ele estende a mão e diz, levanta, estou aqui do seu lado. Cumprimentemo-nos, saudemo-nos com a paz de Cristo e digamos uns aos outros, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma excelente semana, repleta de paz e de muita saúde. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana repleta de paz e muita saúde. Louvado seja Deus. Amada Igreja Presbiteriana da Tijuca, jamais percamos de vista quão importante é o próximo na nossa vida, quão importante é o próximo na nossa caminhada. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos convida à adoração. Isaías capítulo 66, versos 10 a 14. Isaías capítulo de número 66, versos de 10 a 14. Lembrando que se você recebe a liturgia online, você tem os hinos disponibilizados no celular ou no aplicativo. Se você está aqui na igreja e não tem a liturgia online, ou seja, em PDF, e quer cantar os hinos, e óbvio que vai cantar, todos os nossos hinários estão disponíveis na entrada do nosso santuário. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Isaías capítulo 66, versos 10 a 14, assim diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações, como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Todos, vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Louvado seja Deus. Cantemos hino de número 38, Louvores Sem Fim. Mas vamos cantar como a igreja que somos, Igreja Presbiteriana da Tijuca. Cantemos.
Alguém aqui conhece esse corinho tão antigo que se chama Meu Coração Transborda de Amor? Alguém conhece? Sem revelar a idade, quantos conhecem? Olha que coisa boa. Isso é verdade? O nosso coração nessa manhã está transbordando de amor? Sim ou não? Nós cantamos esse corinho. E se o nosso coração estiver pesado, lembre-se, o seu coração transborda de amor. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de... A sua alma está repleta de paz nessa manhã? Porque suas contas estão em dia? Porque não falta comida na sua despensa? Louvado seja Deus. Mas se vier a acontecer, a nossa alma está repleta de paz, por quê? Porque Jesus é a nossa paz, é a letra do corinho. Louvemos ao Senhor, meu coração transborda de amor. Cantemos. Susto, Roldão. Ô, Roldão, que susto, pensei que era um piano fantástico. Eu olhei para ela ali, ainda cheguei a olhar para as mãos, de onde está vindo isso? Poxa, faz isso comigo não. Louvemos ao Senhor, meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Oremos esta oração de adoração ao nosso Deus. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Louvamos o teu nome porque o nosso coração só pode transbordar de amor, não por algo que tenhamos ou façamos, mas tudo é por causa do Senhor. Porque o Senhor é um Deus de amor. Por isso, Senhor, ouve a oração de teus filhos e pedimos a ti, dá-nos visão que vem da tua palavra, para que consigamos enxergar os milagres e maravilhas que fazes em nossas vidas e que muitas vezes não temos sensibilidade para reconhecer. Tu és o nosso Deus, a ti louvamos. Continua a abençoar cada um de teus filhos nesta manhã e clamamos ao Senhor que a tua palavra fale aos nossos corações e que o Senhor, ao ser servido a cada um de teus filhos, recebamos não apenas o Senhor, mas sejamos iluminados pelo teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Louvemos ao Senhor ouvindo o coral Júlio de Oliveira.
Bom dia, igreja. Coisa boa estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para adorar o nosso Deus amado. E esse tempo de ofertório, eu quero convidar a igreja para fazer uma conexão do último texto que aparece na liturgia, lá do livro de Isaías, com esse que nós vamos ler agora, do profeta Malaquias. E depois nós vamos cantar esse hino, e eu quero também destacar o coro do hino, e diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E eu vou convidar a igreja agora para nós lermos de novo aquela parte da liturgia de adoração, que é o todos, para depois então nós entrarmos no texto do livro de Malaquias, nesse momento de ofertório. Vamos ler de novo? Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Agora nós vamos ler Malaquias. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Todos agora. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu gosto de todas essas partes de leitura da palavra do Senhor, onde ele nos ensina como os seus servos escolhidos para serem amados eternamente pelo nosso Deus são tratados de uma maneira tão especial. E nós que somos servos do Senhor estamos aqui para celebrar primeiramente a presença do Senhor em nosso meio, para adorar o nosso Deus amado, para prestar culto reverente, declarar o nosso amor por Ele. Isso tem que ser a prioridade total e absoluta da minha vida e da sua vida, da vida do pastor, de todos os que são servos do Senhor. E a partir disso nós nos humilhamos e começamos a nos deleitar em todas essas bênçãos aqui que são referidas pela Escritura Sagrada, dos servos de Deus, Malaquias, Isaías, todos orientados pelo Espírito do Senhor para fazer chegar aos nossos corações esses ensinamentos que são reconfortantes. O corinho que foi cantado, tão lindo, nós somos impactados por isso. Nós quem? Os servos do Senhor, aqueles que o Senhor trata com zelo especial. Então essa hora de ofertório é para que nós estejamos plenamente conscientes de quem somos nós diante de Deus, que dispensa a cada um de nós esse tratamento tão maravilhoso, delicioso, absolutamente incomparável, para que nos deleitemos na presença dEle e nos apresentemos ao Senhor dizendo: Senhor, eu reconheço, é o Senhor que é o Senhor da minha vida. E eu estou aqui para dizer muito obrigado, quero trazer o meu dízimo, a minha oferta, reconhecendo humildemente, isso aqui não é nada perante tudo que o Senhor me dá. Quantas bênçãos recebidas e colecionadas por cada um de nós, por conta da misericórdia atuante, fiel, geral do nosso Deus nas nossas vidas. Então esse tempo é para que nós possamos louvar, bendizer e nos entregarmos, consagrando-nos ao Senhor, primeiramente as nossas vidas, tudo aquilo que nós somos, que Deus permitiu que nós tenhamos, nossos talentos, mas também
aquilo que é o nosso sustento, para dizer, Senhor, eu reconheço, nada que eu tenho veio de outra fonte que não fosse o teu amor, a tua misericórdia para comigo. Então nós vamos cantar esse hino com toda vibração, declarando que não é dos fortes a vitória, mas daqueles que seguem junto ao Senhor. Vamos cantar de pé com toda vibração, e quem quiser trazer a sua oferta, a manifestação da sua gratidão ao nosso Deus, é a hora para trazer aqui no gasofilácio. Tome conhecimento das campanhas que estão sendo desenvolvidas pela Junta Diaconal da nossa igreja, para que nós possamos também sustentar, além das entidades que são assistidas pela Junta, mas também os missionários e aqueles que estão descritos no nosso boletim. Vamos cantar. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, e soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos os amantes, os crentes, todos os sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Desde passados, servos e chefes, Ele também seu favor. Senhor, deseje de coro, que me permita ajudar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias finais. Não fortes a vitória, nem os que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Reverendo, eu queria dar só mais uma complementação aqui. O diácono vai orar, agradecendo os dízimos e ofertas trazidos, e orar pelos missionários e pelas entidades. Mas eu quero fazer um pedido especial, diácono, para que você ore também pela nossa nação. A nação brasileira é a do Senhor. E vai depender de quem, para que isso fique bem claro para todos que fazem parte da nação brasileira, do povo de Deus. O povo de Deus está dizendo aqui nesse hino aqui, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O povo de Deus deve se posicionar em relação a isso que está aqui. Diácono, por favor, ore pela nação. Desculpe, pastor. Coração em paz, meu irmão. A Brasil sempre será do Senhor Jesus. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, o Senhor nos trazer aqui na sua casa.
para louvarmos e engrandecer o seu nome. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pelo carinho que o Senhor tem conosco, esse amor eternal, esse cuidado que não finda. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado nesse mundo mau. Receba, Senhor, nossos dízimos e ofertas, como expressão sincera de louvor, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que essa casa possa estar com as portas sempre abertas, para que possamos pregar o seu maravilhoso amor. Senhor, fica também com nossos missionários, onde quer que eles estejam agora, o nosso pastor, reverendo Marcelino, ou também reverendo Ezequiel e sua esposa Carolina. Pai, Deus bondoso, estenda a sua mão poderosa sobre a cabeça desses homens, para que eles possam continuar pregando o seu evangelho. Estenda também, Senhor, a sua mão sobre a nossa igreja, sobre esse povo que aqui está, para que todos possam, Senhor, até o dia final, lutar ao seu lado. Que ninguém desista no meio da caminhada. Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, para que ao seu lado possamos lutar. Como pediu também, como foi lembrado aqui, esteja com a sua nação, essa nação que tem clamado, tem orado e tem se humilhado. E nós temos visto isso. E o Senhor disse, se o seu povo se humilhar e orar, o Senhor estaria conosco. Na certeza que o Senhor está conosco, ó Pai. Ajude. Muitos ainda não têm noção, Senhor, de que pode vir a acontecer. Mas te pedimos, esteja com a sua nação, esteja com o seu país, esse país, Senhor, que antes dizia que era católico, mas temos a certeza que todo ele, a nossa maioria da população agora, parece ser evangélica, Senhor, parece ser cristã, que te busca verdadeiramente. Senhor, fica com essa nação, abençoa, guarda os dirigentes, guarda nossas lideranças e que tudo corra bem. Que esse ano seja um ano de eleições, um ano de mudança, que o Senhor possa intervir ao nosso favor. Fica conosco hoje e eternamente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Luísa, cadê a Luísa? Opa, o que é isso aí? Devagar, devagar, devagar. Ah, isso aqui é um livro? É um livro? Isso, pronto. Esse livro aqui, o que está escrito aqui? Uma garotinha encantadora. Isso aqui é você, meu amor. Fizeram um livro sobre você, é isso? Muito bom. Aqui, ó. Segura seu livro. É seu, né? Esse é o termômetro? É para medir a temperatura? E você está com uma temperatura boa? Tá? Deu quanto aí? Pelo pique tá dando aí o quê? Tudo bem. Luísa, faz um favor para mim. Você pode chamar o Pedro? Pedro? Cadê? Chama aí, Pedro? Ah, tá ali? Então fala no microfone. Pedro? Pedro. Isso, vem, Pedro. Muito bem. Caiu o livro? Segura, não deixa cair não. Não deixa a peteca cair, segura. Muito bem, vem para cá aqui. Pedro, fica aqui do meu lado. Bom dia, Pedro. Pedro. Tudo bom? Sim. Beleza, segura o microfone aqui, por favor. Tudo bem. Pedro, você pode chamar a Stefani? Sim. Tudo bem. Pode chamar também a Ana Luz? Então, Tudo bem. Agora, Pedro, passa o microfone para a Luísa
Pede para a Luísa chamar a Maria Alice. Pronto, já chamou. Agora pede para chamar Luísa, chama o Rafael Luiz. Vai lá, Pedro. Rafael Luiz, vai lá. Não? Isso, pronto, já veio. Tá faltando mais alguém? Tá todo mundo aqui? Ah, sim. Ô, Pedro, passa o microfone para Luísa, por favor. Isso, deixa eu segurar aqui, Luísa. Segura o microfone. Isso, agora chama o Emanuel. Pronto, já chamou. Tudo bem? Você quer o termômetro, né? Isso, vê se a Stefani está com uma temperatura boa. Tá? Testa aí. Isso. Pronto, agora, como é que ficou? Tá legal? Vê o Emanuel agora, esse gigante aqui, ó. Vê se ele está com a temperatura boa. Tá legal? Deve estar, né? Rafael Luiz, bom dia. Tudo bem? Oh, meu Deus. Seu termômetro tá azul? Então, sinal que tá tudo bem. Ô, Luísa, qual que é o nome da sua mãe mesmo? Qual que é o nome dela? Thalita. Qual que é o nome dela? Thalita. Thalita? Tudo bem. A mamãe tá bem? Sim. Que bom. Ô, Pedro, qual que é o nome da sua mãe? Qual que é o nome dela? Amém. Tamires. E o nome do papai, qual que é? Marcos. Tá todo mundo bem? Que bom. Crianças, eu quero saber de vocês hoje o seguinte. Vocês estão de férias no Coral Julinho de Oliveira, não é isso? Mas no mês de agosto, vocês voltarão com duas músicas. Serão duas participações. Uma no Dia dos Pais e a outra no último domingo de agosto. Vocês já sabem quais serão essas músicas? Então ainda é surpresa. Crianças, os tios estão preparados para orar? Por que não? Os tios estão todos de cabecinha abaixo, olhinhos fechados? E a igreja está preparada para orar? Não, ainda tem adulto sem querer orar, está de olho aberto, cabeça alta, é isso? E agora, podemos? Então, vocês de igual forma, cabecinha abaixo, olhinhos fechados. Muito bem. Ana Luz, pode fazer essa oração? Oremos. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, que a gente tenha uma boa aula na escola, para que a gente aprenda muitas coisas sobre a Bíblia e amar sobre Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Os tios que não vão dar aula podem voltar para os seus lugares. É o seu termômetro? Você quer que eu veja minha temperatura? Então, peraí. Pronto. Estátua? Damas primeiro. Tá azul. Damas primeiro. Devagarinho, devagarinho. Tchau, meu amor. Até daqui a pouquinho. Mas você volta, tá? Na hora da ceia você volta para cá, tá bom? Rapazes, de igual forma, podem ir. Tchau, Pedro. Tchau, Emanuel. Tchau, Rafael Luiz. Ó o Rafael Luiz ali, ó. Quem olha assim, tadinho, meu Deus. Tão quietinho. Tão quietinho, tão nédio. Aí vai terça e quinta ali na Jurupari 18. Bicho solto, quer nada, fecha a rua. Tudo bem. Meus amores, a palavra do Senhor nos convida nesta hora a abrirmos no texto que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Nossa igreja adota como referência para as leituras diárias, e óbvio que se é diária inclui o domingo, o calendário litúrgico, que é feito, que é organizado ainda antes do ano 1000 após Cristo. E se você abrir o seu boletim na página de número 5, você vai ver os textos que são sugeridos para a nossa leitura de hoje, os textos que são sugeridos ao longo de toda a semana e os textos do próximo domingo, de tal modo que, como pastor, nós temos a liberdade de escolher qual texto, sobretudo quando Deus coloca no coração do pregador qual é o texto. Todavia, nós cremos na iluminação do Senhor a partir dos textos que já nos são sugeridos.
Dito isto, digo que esse texto nos deixa muito à vontade, porque se o calendário litúrgico provém antes do ano 1000, esse texto está sugerido para hoje há pelo menos 1022 anos. Palavra do Senhor, Atos capítulo 12, versos de 1 a 11. Coloquemo-nos de pé. Façamos esta oração por iluminação. Logo após a oração, ouviremos o coral e depois faremos a leitura do texto. Mas já deixa a sua Bíblia aberta, porque esse é o texto da palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, estamos prostrados para receber o ensino do Senhor para as nossas vidas como alimento espiritual a nos direcionar na vida conforme a vontade do Senhor. Queremos caminhar debaixo da Tua aprovação, Pai. Então, nessa hora, nós suplicamos a assistência maravilhosa do Teu Santo Espírito, nos iluminando a razão para a compreensão do texto sagrado. E de uma forma também especial, Pai, nós suplicamos que o Senhor dê todas as condições ao Teu servo para ser aquele veículo que vai trazer da parte do Senhor todo o esclarecimento necessário para o que vamos aprender agora. Dá-nos essa bênção, Pai. Suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentemo-nos, queridos, ouçamos o coral Júlio de Oliveira. Atos capítulo 12, versos de 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João.
Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Queridos, quando nós lemos a Escritura, nós temos a plena compreensão de que a história, ela é cíclica. Esta semana, conversando com a classe de novos membros, que daqui a pouco já serão classe de velhos membros, falando um pouco sobre a questão de como a história ela é cíclica e, ao mesmo tempo, acerca do livro do Apocalipse, onde uma das chaves de leitura do Apocalipse, nós devemos fugir da tentação de querer ler o livro e querer cravar uma data para os acontecimentos, mas uma das chaves de leitura é partir do pressuposto que cada geração enfrenta o seu Apocalipse. Por exemplo, vale lembrar algo ocorrido há menos de 100 anos. Quando se fala de um homem que persegue o povo judeu, que põe o povo judeu no cárcere, povo do Senhor, e os mata, nós estamos falando dos últimos dias? Sim ou não? Mas aí veio 1946. A guerra acabou em 45. Os nazistas perderam. Os judeus sobreviveram. Mas um judeu convertido ao Evangelho, que estivesse naquela câmara de gás, ou que estivesse fugindo dos nazistas, qual a conclusão que ele chegaria, ou que eles chegaram na década de 40 do século passado? Eles estavam vivendo o quê? O Apocalipse. João, na ilha de Patmos, o que ele acha que ele está vivendo? Seu próprio Apocalipse. De tal modo que a história, ela se repete porque o ser humano, por mais que ele aprenda com seus erros, ele não vive o suficiente para colocar em prática o que aprendeu e mudar a sua trajetória. Nós chegamos até no máximo, a média é entre 70 e 80 anos. E o ser humano, quando nasce, não nasce com o conhecimento retido da geração anterior. Então é um novo indivíduo que tem que aprender tudo e só vai cair a ficha das coisas que ele fez certo e errado quando chega na meia-idade. Aí ele só tem mais 20, 30 anos para frente, mas já fez 50 anos de decisões, nem todas elas acertadas. A história, ela é cíclica. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes. Que Herodes foi esse? Herodes Agripa I, sobrinho do Herodes Antipas. E a Bíblia diz que mandou o rei Herodes prender alguns de onde? Alguns da? Porque eles estavam desobedecendo a lei? Tem aí o artigo da lei que eles quebraram? Por que Herodes Agripa I mandou prender esses da igreja? Qual era o objetivo? Está escrito aí, ó. Toda pergunta que eu faço, quem responde é o próprio texto. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja com qual objetivo? Para os maltratar. Não é de hoje que a política é assim, minha gente. Não é de hoje. Só se escandaliza, só fica estarrecido quem lê os jornais de hoje, quem não lê as escrituras. Olha o que está escrito aqui, ó. Qual foi o artigo que os membros da igreja dessa época desobedeceram? Nenhum. Mas qual era o objetivo de Herodes? Prender-os da igreja para quê? Para maltratá-los. Do original, tratar com brutalidade, com grosseria. A política, ela sempre olha, não apenas os discípulos de Jesus, mas talvez as religiões como um todo, com um objetivo: pão e circo. O texto continua. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de quem? Irmão de João. Você lembra daquela trinca? Eram os 12 discípulos, aliás, eram vários discípulos.
Temos discípulos que a Bíblia nem registra os nomes, como o discípulo que negocia com Samaria Jesus dormir lá em Samaria, como o discípulo que cede a sua casa para que Jesus celebre ali a última Páscoa. Desse grupo enorme de discípulos, Jesus separa 12 para a missão. Desses 12, ele concentra seus ensinos separa 70 para a missão. Desses 70, ele concentra seus ensinos em um grupo de 12, mas desses 12, ele tem um núcleo duro, que é composto de quantos discípulos? 3. Quais são eles? Pedro, Tiago e... Pedro continua vivo. João ainda está vivo. E Tiago? Fazendo passar Herodes, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de... Isso aqui é o Apocalipse para Tiago? Claro. Perseguição, morte, porque estão professando a fé. E aquela trindade dos discípulos, ela acaba. Pedro, Tiago e João. Eu era criança, eu cantava Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Mas agora você tem Tiago sendo morto a fio de espada. Vendo isto ser o quê? Vendo isto ser o quê? Agradável a quem? Os judeus acreditavam em que Deus? Acreditavam no Deus? Os judeus acreditavam em que Deus? Tenha medo de responder, não, pode ficar tranquilo. O pessoal quer responder armado, né? Quer responder cheio de reserva. Vou responder aqui. Não, calma, relaxa. Isso aqui é a palavra. Ninguém foge da palavra. É ela que nos nivela. É ela que nos trata como discípulos. E as nossas respostas determinam se nós somos discípulos de Jesus ou se nós somos discípulos do nosso próprio intelecto. Os judeus, eles têm quantos deuses, Igreja da Tijuca? Que Deus é esse? Obrigado, meu irmão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é isso? Excelente definição, perfeito. Vendo ser isto agradável aos judeus. É isso que a política faz. A política, ela joga crentes uns contra os outros, com o objetivo de nos ver ocupados com coisas desse mundo. Os judeus acreditam em Deus. Os discípulos acreditam em quem? Mas se matar um discípulo, você agrada a quem? Os judeus. Chega a um ponto que passa a ser o contrário. Dependendo do momento da história, se você mata judeus, você agrada muitas vezes os discípulos. Histórias da Reforma Protestante falam isso. E pasmem, até mesmo na Segunda Guerra, a morte dos judeus teve o aval de quem? Da igreja. A história, ela é cíclica e os políticos fazem isto. Qual o grupo que é a maioria e qual o grupo que eu devo agradar? E eles não têm dúvidas. Quem acredita em Deus, se matar um discípulo gosta, manda matar. Será que nos dias de hoje também estamos vivendo esse tempo? Onde a política tem dividido a igreja? E dependendo do crente que roda, o outro grupo crente se alegra? Que bom, um texto separado e escolhido há pelo menos 1022 anos atrás, sorteado para cair no dia de hoje. Assim o Espírito diz à igreja. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Era o dia da Páscoa. Vendo isto que era satisfatório, que agradava, que subia a sua popularidade com a bancada judaica, o que ele faz? Vamos prender Pedro agora? Um já matamos. O Ibope subiu. Vamos pegar o outro, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar a impressão que nós respeitamos a religião.
Agora é a Páscoa. Vamos fazer o seguinte: só deixa preso para esse burburinho ficar incessando durante a Páscoa, já que, afinal de contas, é agradável, traz satisfação aos judeus. Só que essa Páscoa, para Pedro, ela está muito clara na sua mente. Quando foi a última vez que ele celebrou a Páscoa? Com Jesus. 1 ano depois, João está sumido, Tomé sumido, Filipe sumido, Tiago decapitado, Pedro está preso. E é tempo da Páscoa. Na cabeça de Pedro, o que está claro na mente dele? O martírio. Estamos todos fazendo o mesmo trajeto que o nosso Senhor. Verso de número 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da... Olha que curioso. Pedro foi preso com quantas pessoas ao lado dele, hein? Quantos tem? Você tem aí Pedro, e Pedro foi preso como discípulo. Quantos discípulos foram presos juntos com Pedro? Nenhum. Pedro está sozinho, não é isso? É só um prisioneiro, não é isso? Olha o que diz o texto. Tendo feito prender, quem mandou prender? Herodes. Herodes mandou prender por quê? Porque isso agradava uma bancada. A bancada 2, os judeus também acreditam em Deus? Vamos prosseguir. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eis o pão e circo. Eis o espetáculo. 2 homens seguram com tranquilidade. Agora, Pedro é o indivíduo que está sendo trabalhado por Deus para não ser belicoso. Pedro, ao longo do tempo que anda com Jesus, faz questão de estar sempre andando armado. Pedro, ao longo do tempo que anda com Jesus, faz questão de reforçar que Jesus deveria ser o Messias conforme as profecias, ou seja, é um rei que vai reinar. Agora Pedro vai na casa de Cornélio e ele diz lá: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aí Pedro se desarma no seu interior. Pedro aceita sentar com um gentio. Pedro aceita ensinar o evangelho a quem não é judeu. Agora, nesse texto, Pedro é retido e é levado e é preso e fica ali sendo vigiado por 4 escoltas com 4 homens cada uma. É a política do pão e circo. Sabe o que os políticos fazem conosco? Eles gostam de um espetáculo. Se puder dividir o povo de Deus, e se puder dar pão e circo, espetáculo, eles nadam de braçada. 4 escoltas com 4 homens cada, para defender a integridade da população contra quem? Um homem. Espetáculo. Hoje, nós decidimos se nós somos um só povo em Cristo Jesus ou se obedecemos às raias politiqueiras e nos dividimos. Hoje nós decidimos se nós somos igreja do Senhor ou se nos entregamos aos espetáculos que nós vemos diariamente. Amanhã também iremos decidir. Depois de amanhã também, porque todo dia é dia de decisão na vida de um discípulo de Jesus. Para quem segue bancada, não. Obedece quem manda. Mas um discípulo de Jesus é evangelho o tempo inteiro. A palavra do Senhor ainda continua, irmãos. Montamos o cenário.
um imperador, um governador, aliás, prende os cristãos, os discípulos, não porque esses desobedecem à lei, mas prendem para maltratar, porque o povo gosta de maus tratos do outro. Ao mesmo tempo, manda matar Tiago a fio de espada. E o que os judeus fazem? É isso aí, finalmente alguém com postura, agora eu estou gostando. E os judeus se agradam disso, e Pedro revive na sua mente a última ceia com a qual ele pôde celebrar com o Senhor, na presença de 12, e agora não eram mais 12, contando com Jesus, não eram mais 12 pessoas à sua frente, Jesus não mais estava, Tiago foi degolado, João sumiu, Tomé sumiu, Filipe sumiu. E Pedro sabe que ele está vivendo seu martírio. E do lado de fora, mal sabe ele, um revezamento de 16 homens que passaram durante todo o período, iriam passar todo o período da Páscoa, entrando e saindo de turno, para que as pessoas passassem pela rua, olhassem e dissessem o quê? Está vendo? Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Se você, nesta manhã, quer ouvir o que o Evangelho diz acerca do que os nossos políticos fazem com a igreja e de como eles fazem de tudo para dividir o povo de Deus, olha o que diz a palavra do Senhor. As lições que podemos obter desse texto. Primeiro, verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado aonde? No cárcere. Mas, todavia, contudo, entretanto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, oração incessante, oração ardente. A igreja não se preocupava com hype, a igreja não se preocupava em formar bancada, a igreja não fazia nós contra eles. Sabe o que a igreja fazia? Oração. Os crentes esqueceram o que é oração. Os crentes aprenderam o que é Twitter. Os crentes aprenderam o que é Instagram. Os crentes aprenderam o que é WhatsApp. Os crentes aprenderam o que é Telegram. Os crentes aprenderam o Facebook. Os crentes, alguns como eu, gostariam que o Orkut voltasse. Mas os crentes se esqueceram da oração. E tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e falarás com teu pai. E o teu pai, que te vê em secreto, o que ele faz? Vai te recompensar. Os crentes esqueceram o que é isso. Rainha Elizabeth, conhecida por uma célebre frase: tenho mais medo dos crentes de joelhos do que toda a guarda britânica. Mas os crentes esqueceram o que é isso. Os crentes acham que se manifestando em redes sociais, Deus atende. Fazem suas postagens, querem agradecer a Deus, mas não marca Deus nesse Instagram. Peço ao Senhor as orações, e aí marca essas orações, mas não ora. Tiago, degolado. Os discípulos, dispersos. Pedro, o líder, preso em um espetáculo midiático. Onde está a igreja? Entra no teu quarto, fechada a tua porta, falarás com teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A igreja de joelhos. Na época que não havia celular, quantas vezes os filhos saíam de casa e quando chegavam em casa encontravam as mães ainda acordadas e eles diziam: a senhora perdeu o sono, né? E a mãe dizia: meu filho, perdi o sono. Elas não perdiam o sono, elas estavam orando de joelhos, pedindo a Deus que guardasse seus filhos e os trouxessem para suas casas. Mas hoje o WhatsApp diz a localização, precisa orar. Quando o muro de Berlim caiu,
algo importantíssimo para a história da humanidade e para os rumos, especialmente, da Alemanha. Quando o muro de Berlim caiu, o lado oriental e o lado ocidental em plena celebração. Mas muitos missionários atestam, em momentos diferentes da história, o mesmo relato, que havia pessoas que estavam alegres, ajudando a quebrar o muro, pessoas que estavam festejando, felizes, porque aquele muro da separação entre um só povo estava caindo, pessoas que choravam, lembrando, fulano tinha que ver esse momento, mas foi fuzilado por um governo opressor. Mas havia alguns que choravam, e quando perguntados, eles diziam: meu choro é porque não tardará o dia que os alemães orientais esquecerão quem é Deus. Meu choro é porque agora a nossa parte de Berlim conhecerá programas de TV, conhecerão tecnologia, receberão uma infusão de culturas que não fazem parte da cultura alemã. E o nosso lado perderá a fé. E há menos de um mês atrás, tivemos aqui um relato de uma irmã brasileira que mora na Alemanha. E se você ouviu, você lembra que ela contou como está a Alemanha. A igreja esqueceu que deve orar. A igreja acha que deve tuitar. A igreja acha que deve manifestar-se publicamente. Mas um discípulo de Jesus sabe que as maiores batalhas de um cristão são vencidas de joelhos. Na minha primeira experiência em Paulo Afonso, recém-chegado na cidade, andando com minha mãe, se levantou um homem com uma garrafa na mão e veio na minha direção. E eu, recém-ordenado, com 24 anos, olhei aquele homem, e aquele homem, quando chega perto de mim, começa a contorcer-se. E eu olhei aquilo e falei: olha, é bom esse negócio de ser ordenado, né? Você vê, o presbitério impõe as mãos sobre a pessoa, o diabo só de chegar perto, ele já se contorce. Olha isso, como é bom ser pastor ordenado. E eu olhando aquilo, e de repente eu escuto assim um chiado, um zumbido, que depois se transformam em palavras sem sentido. Quando eu olho para o lado, está minha mãe, no meio da rua, encostada na parede, falando em oração: que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Mas a igreja esqueceu o que é a oração. A igreja quer assinar manifestos. A igreja quer fazer abaixo-assinados. Como nós estamos carentes de gente que meia hora antes do culto senta nesses bancos, dobra os seus joelhos e ora pela liderança das igrejas. Como nós estamos carentes de gente que ao longo da semana passa pelas suas igrejas e diz: pastor, ajoelha, eu quero orar por você. Isso não existe mais. A palavra do Senhor diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, olha isso, é isso que eles gostam, de palco, de multidão. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o espetáculo. Alta periculosidade. Um homem que era o quê? Ex-pescador. Eis, porém, que sobreveio
um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aquele discípulo, pelado, acorrentado, com todo um espetáculo midiático ao seu redor, mas havia uma igreja em fervente oração. Cada discípulo, não estavam ali em ato público, não. Eles estavam em suas casas, intercedendo, clamando, orando, pedindo ao Senhor. E o que será que eles pediam? Seria a libertação de Pedro? Seria que Deus abençoasse aquele homem para seguir o martírio? Não sabemos. E enquanto esse homem está lá, vem um anjo, tira-o das correntes e diz: bota a tua roupa, calça a tua sandália, bota a tua capa e vamos embora. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, por meio do anjo. Leamos todos. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma Igreja Presbiteriana da Tijuca. Essa atitude de Pedro aqui é a nossa. Sabe por quê? O que está escrito na Bíblia? Nós somos calvinistas, reformados, presbiterianos, protestantes, não é isso? Qual o lema da reforma? O justo viverá pela fé. Como Pedro, ele sai da prisão, ele não acredita. Ele está na dúvida se é verdade, mas ele segue. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Sabe seu filho que está desviado da igreja? Como é que você enxerga ele? Você enxerga ele como alguém que vai para o inferno? Ou você enxerga ele como alguém, um salvo, um liberto pelo Senhor, que em breve estará no santuário de Deus e estará nas mansões celestiais do Senhor? Como é que você enxerga? O justo viverá pela fé. Nesse ponto, os que sofrem de esquizofrenia, aqueles que infelizmente têm um transtorno mental tão terrível, que faz com que ele veja algo que não existe, nesse ponto, os esquizofrênicos dão um baile em muitos cristãos, porque o indivíduo pode estar aqui em pé, ele pode estar olhando para o lado, está vendo um leão, e aí ele tem que virar para alguém de confiança e perguntar: você está vendo o que eu estou vendo? Tem algum animal aqui? E a pessoa diz: não. Ele deve acreditar e deve seguir o seu caminho, mesmo tudo lhe dizendo que ali tem um leão. O justo viverá pela fé. Igreja Presbiteriana da Tijuca, o justo vive pela fé. Eu creio que seu filho voltará ao santuário do Senhor. Eu creio que essa doença que você tem aí, ela vai ser debelada. Eu creio nisso. Eu creio que se tudo nos acontecer de pior, eu creio que o martírio, o sangue dos mártires, é o que rega a terra para o nascimento de mais igrejas. Sempre foi assim. Quem há de mudar isso? O justo, ele vive pela fé. Nossas famílias permanecerão unidas pela fé. Nossa igreja permanecerá pregando o evangelho pela fé. Nossos filhos crescerão pela fé. Nosso país só conhecerá o Senhor Jesus se os crentes viverem pela fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Esqueça as brigas, mesmo. Esqueça os palavrórios.
Batalhas não são decididas assim. As maiores batalhas são decididas de joelhos em fervente oração. E ainda que não apareça, ainda que tudo diga o contrário, o justo, ele vive pela fé. A palavra do Senhor ainda diz: depois de terem passado, verso de número 10, todos, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu. É o primeiro portão automático da história, está esse aqui, ó. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua. E logo adiante, o que faz o anjo? O anjo diz: agora tu vai para lá que eu vou para cá. Um forte abraço. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que bonita essa declaração de Pedro, gente. Imagine se é hoje um discípulo de Jesus. Quer dizer, se fosse discípulo, teria a mesma reação de Pedro. Mas imagina se é hoje um crente que é preso injustamente, o que ele falaria? Na sua primeira comitiva pós-libertação, todos aqueles que o prenderam, o que deve acontecer? Mas Pedro não. Foi Deus que me livrou de Herodes. Foi Deus que me livrou da expectativa do povo judeu. Mas em nenhum momento xinga, escarnece, humilha. Eis aqui a prova, que não tem nada disso. Pedro está tão embevecido com o que lhe aconteceu, que a palavra do Senhor diz que só depois que ele está só, é que ele crê em tudo o que aconteceu antes. Ele vendo o anjo não acredita ainda. Ele vendo o portão de ferro, pela primeira vez, um portão de ferro se tornar automático e se abrir, ele não acredita ainda. Mas quando ele está sozinho, ele acredita. Por quê? O que diz a palavra do Senhor aí? Tem um termo que ele é decisivo para nós compreendermos. Verso de número 11, leiamos. Então, vírgula, Pedro, vírgula. O que acontece com ele? Caindo em classe de novos membros. O que nós falamos nessa quarta-feira na nossa classe? Vocês se lembram? Que hoje, em muitas partes do Brasil e principalmente do mundo, nosso povo está vivendo uma grande batalha. E ao final dessa grande batalha, que a ONU diz que é em 2030, eu digo para você, eu não estou me guiando pela agenda brasileira não, tá, gente? Você pode estar me ouvindo aqui, pastor está mandando indireta. Eu não sou homem de indireta. O que eu tenho que fazer, eu faço em uma urna, porque é lá que eu resolvo. Mas há uma agenda mundial. Japão, que já tinha as maiores taxas de suicídio, agora se torna uma nação com pouquíssimas pessoas com vontade laborativa. E você olha para o nosso país, quando você vê manifestações nas ruas, o que as pessoas pedem hoje? Saúde, educação, segurança e agora acrescentaram outro item, lazer. Está faltando um, que antigamente era o primeiro. Lembra qual que era? Emprego, trabalho. Essa agenda não é para o Brasil. E você quer a real? Quer a real? É uma agenda global. E eu digo para você nessa manhã, me diga um país que se você hoje decidir abandonar tudo aqui no Brasil e você for para esse país, você vai educar seus filhos com toda a paz, com toda a tranquilidade. E eles crescerão cercados dos valores que você carrega dentro de você. Me diz um.
é uma agenda global. Diz a ONU que é uma agenda 2030. Em alguns fóruns, como o Fórum de Davos, eles já dizem que essa agenda pode se estender até 2044. É uma agenda mundial. E falamos na nossa classe de novos membros. As pessoas brigam, as pessoas se chocam. Um lado ganha, o outro lado perde. No dia seguinte, o lado que ganhou percebe que talvez teve traições de pessoas que diziam comungar dos mesmos ideais. O lado que perdeu fica desorientado, sentindo-se humilhado. O discípulo de Jesus, o que é que ele faz? Ele é aquele que leva as bem-aventuranças a qualquer que sejam os lados. Bem-aventurado é o manso. Bem-aventurado é o humilde de espírito. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. As bem-aventuranças. Por quê? Porque o mundo inteiro carece do Evangelho. A palavra do Senhor diz que Pedro caiu em si. E eu digo a você, até 2030, muitos crentes ainda cairão em si. Sabe por quê? Se você reparar bem, e aí fizemos uma leve digressão dessa na última reunião do conselho, demos apenas uma pincelada, quantas pessoas fizeram uma viagem durante esse período da pandemia que elas não voltaram até agora? Quantos lares foram desfeitos? Quantas famílias se dividiram? Quantos negócios foram encerrados? Quantos pastores apostataram? Quantos presbíteros pediram despojamento? Quantos diáconos sumiram? Quantos filhos simplesmente decidiram não professar mais a fé e surtaram? Você está entendendo que essa conta ainda vai chegar? Que não dá para ter final feliz achando que surto, por mais que dure 2, 3, 4, 5 anos, vai trazer algo positivo? Essa conta vai chegar. E quando essa ficha começar a cair em alguns, como já tem caído, eles precisam saber que essas portas estarão abertas, porque receberão o Evangelho. E vou lhe dar um exemplo, para nós encerrarmos. Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Em todo o mundo, nós temos visto uma corrida incessante para a legalização do aborto. Isso não é apenas no Brasil, não é apenas nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. E, aliás, tem países que isso já é legal há décadas. E eles não são nem trazidos a lume. Mas os crentes viajam para lá para passar férias. Acham que é moral. Já pensou se a gente for tratar a coisa a ferro e fogo? Já pensou? Nosso irmão presbítero acaba de fazer um apelo durante o ofertório para consagrarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas e orarmos pela nossa nação. E você entrega seu dízimo, 10%, 90% do que sobra, você separa 10% para gastar em um país que acha normal matar feto dentro do útero de uma mãe. Já pensou se a gente for levar a ferro e fogo? Nós vemos essa agenda em todo o mundo, mas os cristãos ainda não caíram em si. Sabe por quê? Quantas igrejas elas colocam cartazes do lado de fora dizendo que são contra o aborto? Várias. Quantas igrejas fazem campanha para a adoção?
Está na hora da gente começar a cair em si um pouquinho, né? Antigamente se dizia: adotar é muito caro. Eu sei que é caro, eu adotei. Na época, era caríssimo. Hoje, todos os documentos, as certidões, você tira de graça. E pasmem, em sendo um serviço público, sabe quanto tempo demora? Menos de 5 dias. E pasmem, eles mandam tudo, sabe por onde? Por e-mail. E se você mandar um e-mail para o cartório, por incrível que pareça, eles respondem no mesmo dia. Os crentes dizem: somos contra o aborto, mas não fazem filas para visitar os abrigos. Não fazem filas para adotar crianças. Ainda não caíram em si. Os crentes são contra as drogas, não é verdade? Mas aí você olha para os nossos diáconos, olha para os nossos presbíteros. Durante anos, todo mês, todo primeiro sábado, nós saíamos para visitar o Mocríver, que é uma instituição que lida com homens que estão lutando contra a drogadição, contra a dependência química. Sabe quantos carros saíam de uma igreja que na época tinha quase 500 membros? No máximo 2. Retornamos, depois da pandemia, foi liberada a visitação aos dependentes químicos. Sabe quantos carros saíram da última vez? 1. E ainda tinha um lugar sobrando. Talvez você vai dizer, claro, natural, pastor, esse sábado eu não pude. Claro, vai ter sábado que eu também não vou poder. Porém, isso já faz quase que uns 6 anos que nós vamos todo sábado. E você nunca pôde. Quando que a igreja vai cair em si? Chega para uma criança que está no abrigo e diz para ela: eu fiz de tudo para você não ser abortada. Ela vai dizer: obrigado, tio, eu posso ir para sua casa? Igreja, quero abrir com você um último texto. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25, versos de 31 a 46. Pedro caiu em si, do original, ginomai, que significa voltou a si, saiu do surto, entrou em si, nasceu de novo. A igreja precisa cair em si. Os irmãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Os irmãos creem que Jesus é Deus? Os irmãos acham que Jesus erra? Mateus 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por quê? É Jesus que responde a uma pergunta que ainda nem foi feita por parte daqueles que foram salvos. Sabe o que Jesus respondeu? Porque eu tive fome e me deste de comer. Porque eu tive sede e me deste de beber. Porque eu era forasteiro e me hospedaste. Porque eu estava nu
e vocês me vestiram? Quantas vezes vocês viram um enfermo e vocês foram lá visitá-lo? Quantas vezes souberam de alguém preso e vocês foram ver? E os justos vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede? Ou forasteiro? Ou nu? Ou enfermo? Verso 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, e aí ele mostra quem são esses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quando ele mostra esses pequeninos irmãos, sabe o que eu sempre imagino? Eu imagino um mendigo da minha esquina. Eu imagino a mendiga perto do colégio da minha filha. Quem Jesus vai apontar para mim, para me dizer essa frase? Vinde. Igreja, qual é a carta super trunfo que você vai querer tirar nesse dia para dizer que você pode ser salvo? Esqueçam as brigas. Você quer fazer algo correto? A palavra do Senhor ensina. Isso não é uma questão só no Brasil. Isso é em todo mundo. Devemos olhar para a nossa nação, mas não devemos deixar de olhar uns para os outros como aquilo que nós somos. Nós somos irmãos. Nós somos discípulos de Jesus. Esta mesa é somente para pecadores. E chegará uma hora que as pessoas cairão em si. E ao cair em si, elas precisarão da igreja. Você é contra essa agenda globalista? Eu também sou. Então adote uma criança. É menos uma pessoa que vai ser mal orientada. Você é contra essa agenda globalista? Eu também sou. Escolha uma instituição que lida com drogadiços e pregue a palavra para ele. Irmãos, nós éramos para ter todo sábado aqui um ônibus para levar os crentes para visitar os dependentes químicos que só querem receber evangelho. Mas chega um carro com 3, 4 pessoas. E sabe o que é mais interessante? Que eles nos recebem com tanto amor, com tanto carinho. Eles ficam naquela expectativa de se podem nos abraçar, porque eles não conhecem, não sabem quem nós somos. E quando você estende a mão e dá um abraço, o que você recebe ali é um abraço de alguém que diz: não se esqueça de orar por mim. Saia do Twitter, igreja. Sai do Instagram, igreja. Sai do YouTube, igreja. Vai para a rua, igreja. Leva prato de comida, igreja. Doa roupa, igreja. Porque Mateus 25, de 31 a 46, Jesus diz como será quando ele juntar todas as nações e separar os da direita e os da esquerda. É ele quem diz. Como é que está o seu closet nessa manhã? Como é que está seu guarda-roupa nessa manhã? Ele condiz com alguém que fez voto de simplicidade? A igreja precisa cair em si. A igreja precisa relembrar que as batalhas se ganham com oração incessante, com oração fervente. Precisa relembrar que o justo vive pela fé. A igreja precisa relembrar que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ajoelhemo-nos diante do Senhor
Coloquemos nossa vida diante do Senhor e preparemo-nos para responder a Ele na hora que comermos o pão e bebermos o cálice. Senhor Jesus, este é o teu corpo, aqui na Alzira Brandão 135. Somos a tua comunidade de discípulos. E na intimidade da tua morte e tua ressurreição por amor, nos sentimos como teus discípulos amados. Nesta hora, retiramos esse pão e este cálice de seus usos cotidianos e consagramos ao Senhor como o teu corpo e o teu sangue, tipificados neste pão e neste vinho, entregues a cada um de teus discípulos, que representam o selo da aliança que é feita em teu sangue. Ouve as orações de teus filhos. A tua igreja se encontra prostrada diante do Senhor. Louvamos o teu nome, porque as nossas batalhas nós vencemos como o Senhor venceu. Em oração, prostrado diante do Pai. E tal como recebeste a recompensa do Pai, nome acima de todo nome, nós pedimos agora por teus filhos. Dá a recompensa a cada um, conforme as tuas obras, conforme o coração. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o Senhor Jesus o cálice e, tendo dado graças, disse: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que dele beberdes, em memória de mim. Louvemos ao Senhor, ouvindo o coral Júlio de Oliveira, e logo a seguir, como um só povo, iremos comer do pão e beber do cálice. Senhor bondoso, tua
irmão ou alguma irmã não recebeu os elementos? Louvado seja Deus. Este é o meu corpo e este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Coloquemo-nos de pé, queridos. Quero convidar a nossa irmã Joana para fazer esta oração de gratidão ao Senhor. Pode levar lá, por gentileza? Obrigado. Esta oração de gratidão pela celebração da ceia do Senhor. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai bendito, porque estamos na tua casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nunca nos deixe sofrer as necessidades que nós temos de estar na tua casa, meu Pai. Fica conosco, meu Pai. Eu te oro, te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, meu irmão. Cadê as crianças? Onde é que estão as crianças? Então, crianças, por gentileza, venham aqui à frente. Cabecinha abaixo, olhinhos fechados. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Crianças, vamos retornar para os nossos lugares, cada um do lado do seu responsável, pai, mãe, tio, amigo que trouxe o vovó. Muito bem, vai lá, Mike Fly. Isso. Ouçamos o nosso pós-lúdio e preparemos-nos para o nosso processional de saída. Despedem
Thank you.